Agora, para fechar essa mesa de reabilitação, eu vou falar um pouco sobre como a gente pode medir a eficácia do tratamento fonoaudiológico. Acho que todo mundo já passou por essa situação, né? Do paciente ou do familiar perguntar: mas doutora, eu estou melhorando? E aí, como é que a gente mede isso, né? Então, para começar, eu vou dar um exemplo hipotético de um senhor que estava apresentando sinais de mal-estar. Ele foi ao médico e o médico pediu um exame de sangue. Nesse exame de sangue veio um resultado de glicemia de 120. O médico, então, prescreveu uma medicação, recomendou exercícios físicos e uma dieta e pediu que ele retornasse depois de um mês. Depois de um mês, esse paciente voltou com um novo exame de sangue com uma glicemia de 80. Pergunta: esse tratamento foi eficaz? Sim. Como que a gente sabe que ele foi eficaz? Porque nesse caso a gente tem um valor de referência, né? Então, valores acima desse valor de referências indicam, por exemplo, um quadro de diabetes, e valores abaixo desse valor de referência indicam um quadro de normalidade. A gente consegue avaliar o desempenho de um paciente por meio de notas, né, que são chamadas de linhas de base. Então, a linha de base é a medida do desempenho do paciente. Todo tratamento deveria ter a sua eficácia comprovada, né? Teoricamente, a gente só deveria aplicar um tratamento em uma pessoa que tivesse uma evidência de um resultado positivo, né? E como que a maioria dos estudos sobre eficácia terapêutica são feitos? Eles são feitos por meio da metodologia de grupo-controle, tá? Então, existe uma amostra. Essa amostra é dividida de forma simplificada em dois grupos. Um grupo experimental, de pessoas que vão ser submetidas àquela terapia, e um grupo controle, de pessoas que não são submetidas à terapia. Esses grupos são pareados e aí a gente consegue ver a eficácia do tratamento. Pensando na nossa realidade fonoaudiológica, trabalhando com linguagem em afasia, é viável que a gente consiga fazer um grupo de estudo para verificar, um grupo controle para verificar a eficácia do tratamento? É bastante difícil, né? Por quê? Esse tipo de estudo, ele exige que a gente tenha um N grande, né? Então, eu tenho que dividir em grupo de pacientes, em grupo controle, então, exige um N muito grande, que nem sempre a gente tem disponível. Já é difícil para quem faz estudo em universidade, quanto mais para quem trabalha em consultório, né, em clínica, então isso fica inviável. E, além disso, a linguagem é uma função cognitiva complexa, com diversas variáveis influenciadoras, né? Muito heterogênea. Então, se a gente fosse fazer um pareamento correto, a gente teria que levar em consideração aspectos sociodemográficos que influenciam na linguagem, como idade, sexo, escolaridade, nível sociocultural, até nível cognitivo prévio, e também aspectos clínicos, natureza da lesão, localização, extensão, tempo de lesão cerebral, comorbidades, o que torna praticamente impossível que a gente consiga fazer um pareamento adequado. Então, qual seria a solução para a gente conseguir ter uma medida de desempenho em termos de tratamento da afasia? Usar a metodologia de estudo de caso, que então vai permitir ao pesquisador, ao clínico, estimar os efeitos do tratamento individual. Então, é a comparação do sujeito com ele mesmo. Geralmente, como que a gente faz na prática clínica, a forma que a gente faz para saber que o paciente melhorou ou não? Geralmente a gente aplica um teste abrangente de linguagem, então eu vou exemplificar aqui a bateria Montreal Toulouse, e a gente faz a avaliação com o paciente, tem lá os scores, depois a gente faz o processo terapêutico com esse paciente e faz uma reavaliação no final desse processo terapêutico. Isso não está errado, isso tem que ser feito. A gente precisa de uma medida abrangente de linguagem, por meio de um teste padronizado, isso é necessário. Mas, às vezes, eu vou atender um paciente e eu vou trabalhar um aspecto específico. Então, por exemplo, eu vou atender um paciente com uma praxia de fala específica, vou então
fazer um programa terapêutico de fluência, tá? Para melhorar a apraxia de fala. Ou um paciente com uma anomia importante, ou uma alteração de leitura, escrita, compreensão, ou eu vou trabalhar questões sintáticas para melhorar gramatismo. Então, nesses casos em que eu faço um programa terapêutico específico, trabalhar uma habilidade específica, será que a aplicação desse teste abrangente de linguagem vai ser sensível para detectar a melhora do paciente? Nem sempre. Pode ser que a natureza do estímulo que eu estou trabalhando seja diferente da natureza do estímulo do teste, ou que esse teste contenha poucos estímulos, então se o paciente erra 1 ou 2, isso vai me dar um score, que não vai ser fidedigno aquela melhora. Então, qual seria a solução, então? Seria utilizar linhas de base específicas. Mas como assim linhas de base específicas? Então, eu vou dar um exemplo muito simples, tá? E trabalhar com vocês vários cenários para a gente pensar nesses aspectos de eficácia. Tá? Então, vamos supor aqui que eu tenho um paciente com agramatismo e eu quero melhorar o acesso lexical de verbos com ele. E eu escolhi aqui, de forma bem simplificada, 6 verbos para serem trabalhados. O que eu quero saber primeiro? Cenário 1. Será que esse paciente passou a acessar os verbos trabalhados? Será que aquilo que eu trabalhei, ele melhorou? O que eu quero saber? Se houve um efeito direto do tratamento. Tá? E como que eu faço isso? De uma forma simples. Então, eu faço uma avaliação, eu aplico essa linha de base, que pode ser uma prova de nomeação com os estímulos que eu trabalhei. Eu faço uma avaliação, então aqui é o momento A1, linha de base 1, depois ele passa por um tratamento e depois linha de base 2. Aplico a mesma prova que eu apliquei logo após a terapia. E aqui eu tenho uma representação gráfica de pré e pós. Então, olhando aqui visualmente, o paciente melhorou. Cenário 2. Será que esse paciente consegue, além dos verbos que eu trabalhei, ele consegue acessar também verbos que eu não trabalhei? O que eu quero ver com isso? Eu quero ver se ele teve um processo de generalização. Tá? E como que eu faço isso? Eu teria que ter, então, além da lista dos estímulos que eu trabalhei, uma outra lista de verbos não trabalhados. No meu exemplo está aleatório, porque eu peguei da internet, mas o ideal seria que esses estímulos fossem variados por alguma variável. Então, eu aplicaria tanto a lista de verbos trabalhados, quanto a lista de verbos não trabalhados, pré e pós-terapia, e teria uma representação gráfica desse tipo. Itens treinados, pré e pós, e itens não treinados, pré e pós. Então, aqui eu pude observar que nos verbos que eu não trabalhei, o paciente melhorou, mas não tanto quanto nos verbos que eu trabalhei. Tá? Então, houve aí um efeito médio de generalização. Cenário 3. Será que o paciente ele consegue manter os resultados, mesmo depois do processo terapêutico? Será que aquilo que eu trabalhei, se eu for avaliar 1 mês depois, 3 meses depois, 6 meses depois, ele consegue ainda manter aquele resultado? Então, o que eu quero saber? Se houve manutenção dos resultados. E aí, como eu faço isso? Então, eu insiro aqui uma terceira linha de base para verificar a manutenção. E teria, então, um gráfico semelhante a esse. Pré-tratamento, pós-tratamento e manutenção. Então, aqui a gente viu que para os itens treinados o paciente perdeu um pouquinho e também para os itens não treinados perdeu um pouquinho. Então, resumindo, quando eu falo de análise da eficácia do tratamento fonoaudiológico, eu preciso ter essas 3 informações. Se houve um efeito direto do tratamento, se o paciente conseguiu generalizar para itens não treinados e se ele conseguiu manter os resultados daquela terapia. Essas medidas que a gente faz, das linhas de base, na maioria das vezes a gente usa uma medida de linha de base simples, que é uma aplicação única, no momento único do teste. Então, aqui, pré-tratamento, tratamento e pós-tratamento. Mas vamos supor
dia o paciente venha para uma reavaliação e bem naquele dia ele teve uma crise de enxaqueca horrível e ele vai mal no teste. Mas eu sei que aquele resultado não é fidedigno. Então, qual seria a solução para esse tipo de situação? É a utilização de linhas de base múltiplas, que são, então, aplicações seriadas do teste para ter uma maior fidedignidade daquele dado. É lógico, a literatura diz que o ideal é, quanto mais linhas de base, melhor, né, mais fidedigno é aquele resultado. Mas na nossa prática clínica, a gente sabe que nem sempre isso é viável. Né? Então, o que a gente costuma fazer, assim, pelo menos 2 linhas de base, quando a gente quer lidar com pesquisa, né? E no consultório, na prática clínica, se você percebe que seu paciente não está num dia legal, você reaplica e faz uma média ali do desempenho dele. Em termos de análise estatística, né, uma medida do tamanho ali da melhora do paciente. Essas medidas de variância, do P menor que 0,05, elas não são muito adequadas para a gente utilizar em estudos de caso, porque elas são feitas para estudos com N maiores. Né? Então, o que essa parte estatística traz como solução? É uma análise que chama size effect, tamanho do efeito de melhora. Né? Para a gente conseguir fazer esse tipo de análise, então, objetiva, refinada, a gente teria que ter um controle, então, dessas pontuações do paciente. Né? Então, aqui um exemplo, também aleatório, uma tabela com 16 sessões, eu apliquei 2 linhas de base pré-tratamento e 2 linhas de base pós-tratamento. O cálculo chama cálculo de variação de Cohen, que é a média do pós-tratamento menos a média do pré-tratamento dividido pela soma do pré-tratamento. Então, aqui nada mais é do que um cálculo de variação entre as médias e, dependendo do resultado dessa conta, eu tenho um tamanho, um size effect, que pode ser insignificante, pequeno, médio ou grande. Aqui no meu exemplo, né? Então, a fórmula. Média do pós-tratamento, 62,5, menos média do pré-tratamento, 22,5, sobre a soma do pré-tratamento, 45. Essa conta deu 0,88, que é um grande efeito, né? Um size effect grande. E continuando aqui sobre as linhas de base específicas, né? Então, mas existe na literatura algo que eu tenha que aplicar especificamente? Como é que eu vou saber qual é a linha de base que eu devo aplicar? Quais são os estímulos? Os estímulos, eles têm que ser sensíveis àquilo que você vai fazer em terapia. Né? Então, aqui só algumas sugestões bem simples. Então, se eu vou trabalhar a fluência, eu posso fazer uma análise de número de palavras emitidas pré-terapia, pós-terapia, velocidade de fala, número de sílabas por minuto, iniciadas por meio de uma prancha, né? Como a Ju falou, uma fala espontânea, semi-espontânea. Se eu trabalho a gramatismo, eu posso também fazer uma análise de número de palavras, número de verbos, número de palavras de classe fechada, se o paciente passou a flexionar o verbo corretamente, uma medida de extensão do enunciado. Leitura, número de palavras lidas corretamente, número de paralexias, velocidade de leitura, compreensão. Escrita, número de palavras escritas corretamente, número de paragrafias, extensão escrita do enunciado. Então, isso não é fixo, né? São só ideias de quais medidas a gente pode ter para avaliar o desempenho do paciente. Né? Aí vocês podem falar, Marcela, tudo isso é muito lindo, né? Mas eu não consigo fazer isso. Meu paciente é muito grave, não consigo ter esse tipo de medida, o lugar onde eu trabalho não permite que eu tenha essa disponibilidade em termos de material, de tempo, enfim. Existem situações que a gente realmente não consegue fazer. Mas a impossibilidade do uso de medidas cognitivas para medir o desempenho do paciente não impede que eu use medidas ecológicas, medidas de funcionalidade. Então, o que a gente pode fazer para não só substituir a medida cognitiva, mas para complementar?
né? Aquela história, o cognitivismo sempre andando com a pragmática. Como que eu posso fazer uma medida ecológica? Observar o paciente em desempenho em atividades cotidianas, fazer uma observação direta do comportamento que eu quero observar, trabalhar com técnicas de simulação de situações cotidianas para eu saber se o paciente vai conseguir desempenhar aquilo, pedir para ele anotar, ou o familiar, o cuidador, anotar as coisas que ele tem conseguido fazer diariamente, trabalhar com questionários de autoavaliação para ver qual é a percepção do paciente e questionários de funcionalidade. Então aqui eu vou dar um exemplo do Acha-Fax, que contém perguntas, né, aqui é só um recorte, um exemplo. Então, o paciente é capaz de se referir a conhecidos pelo nome, é capaz de seguir instruções simples, inicia a comunicação com outras pessoas, acrescenta novas informações no tópico de conversação. Então, são perguntas de funcionalidade. Né? Às vezes, nessa questão da funcionalidade, às vezes a gente observa uma dissociação. O paciente melhora bastante no teste, mas ele não consegue fazer aquilo na vida diária. E às vezes um paciente super grave, que tem uma melhora de formiguinha, funcionalmente ele consegue fazer várias coisas. Né? Então é importante ter essas duas medidas associadas. Né? E para finalizar, por que controlar a eficácia da terapia? Né? Então, cada vez mais na nossa prática clínica, a gente tem que ter essa prática baseada em evidência, a gente precisa gerar conhecimento, né? As nossas terapias ainda são muito empíricas, a gente precisa de dados mais robustos. É uma necessidade clínica, como eu falei, vários pacientes perguntam, questionam se eles estão melhorando, a gente se questiona também, né? Eu preciso saber se eu estou indo no caminho certo, se eu tenho que mudar, se aquele estímulo está muito fácil, muito difícil. Né? E o feedback para o paciente e para a família. Então, o recado que eu deixo é assim, independentemente do que você vai usar para medir a sua eficácia, se vai usar fórmulas, se vai usar testes, mas a gente tem que medir, a gente tem que ter autocrítica para saber se a gente